Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço a você. Um grande abraço a você que reza comigo esta Santa Missa. E nós ouvimos na liturgia de ontem que o Senhor nos chamava a partirmos com Ele para um deserto quaresmal, a fim de que possamos buscar a nossa santidade, a fim de que possamos alcançar a nossa conversão. E a liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos coloca diante deste caminho para que possamos viver uma santa quaresma. A primeira leitura do livro do Levítico nos fala: não furteis, não digas mentiras, não enganeis uns aos outros. Olha quantas coisas, quantos caminhos para que possamos seguir nesse tempo quaresmal, não? Não jureis, muito menos falso, não é? Não explores o teu próximo, não pratiques extorsão, não retenhas a diária do assalariado, você que é comerciante, que tem pessoas diante da sua responsabilidade. Não amaldiçoes as pessoas, não cometas injustiças na sua vida, não favoreça o pobre, nem prestigies o poderoso, mas que a tua conduta seja sempre justa. É isso que Deus espera de cada um de nós, amados. Será que nós somos pessoas justas?
do nosso jeito de ser, do nosso julgamento diário. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não fique falando bobagem por aí. Palavrão, não é verdade? Eu acordei, a primeira coisa que aconteceu foi dar uma joelhada na cama, para acordar direito, não é? Nessa hora a gente não pode ficar xingando, não. É louvado seja Deus. Não podemos gastar a nossa vida blasfemando, falando palavrões, não é? Isso nos afasta de Deus, nos afasta da nossa santidade. Não conspires contra o teu próximo. Tem gente que é tão maldosa que vai dormir já pensando na maldade que vai fazer contra o irmão no dia seguinte. E está assim de gente que vive desta forma. Que triste, não é? A vida é tão curta para a gente viver e aproveitá-la, e tem gente que investe tão mal o seu tempo tentando destruir o teu semelhante. Não conspires caluniando contra a vida do teu próximo. E talvez o nosso maior desafio para esse tempo quaresmal esteja aqui. Não tenhas ódio no coração contra o teu irmão. Não tenhas. Não procures vingança. Não é? Jesus nos disse isso no Evangelho. Quando os soldados romanos iam prendê-lo, Pedro arrancou a espada e decepou a orelha do soldado. O que Jesus disse? Pedro, guarda a tua espada, guarda. Porque quem vive pela espada, morrerá também pela espada. Não procures vingança. Não guardes rancor dos teus compatriotas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus nos chama a isto, queridos irmãos e irmãs. E assim, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Se quisermos crescer na espiritualidade, na fé e neste caminho de conversão, precisamos aprender a viver a palavra de Deus, escutá-la e guardá-la no coração. Não permitir que ela entre por um ouvido e saia por outro, não é? Mas que a palavra de Deus encontre acolhida dentro da vida de cada um de nós. Que nós possamos viver o amor, o perdão, a compaixão. E a palavra de Deus é coisa séria, meus irmãos e minhas irmãs. Isso que nós ouvimos aqui é algo muito sério. Porque a nossa vida já está caminhando aí. Nós estamos caminhando para o fim, não é? Já nascemos, já passamos, muitos de nós já passamos pela adolescência, já estamos no ápice da vida adulta. E o que nos espera? Aquilo que nós ouvimos no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, versos de 31 a 46. Daqui a pouquinho, seremos colocados diante do julgamento. Seremos colocados diante do juízo. Por isso o Evangelho de hoje, ele é totalmente escatológico, nos fala sobre o fim dos tempos, nos fala, amados, sobre o juízo final, porque tudo na nossa vida tem um início e tem um fim. Nós não viveremos eternamente neste mundo, e existem pessoas que ainda não compreenderam isso, que pensam que viverão eternamente aqui, que buscam apenas o poder, o revanchismo, não é? A vingança. E um dia o Senhor vai nos cobrar diante das nossas atitudes. É Ele que nos fala. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, então se assentará em seu trono glorioso. Então também serão separados uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, o Senhor virá e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então ele dirá àqueles que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, pois eu estava com fome e me destes de comer. Aqui nós somos colocados diante de tudo aquilo que o Senhor espera da nossa prática quaresmal, queridos irmãos e irmãs, e de toda a nossa vida enquanto discípulos de Jesus, não é? Que sejamos capazes de viver as obras de misericórdia. Eu estava com fome
e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Vejam só, obras de misericórdia, atitudes. Eu não posso apenas ficar rezando nesse tempo da quaresma, não, embora o Senhor me chame à conversão através desses 3 caminhos: a oração, o jejum e a prática da caridade. É preciso também praticar a oração, aquilo que se reza, viver aquilo que se reza. Senão, nós seremos comparados aos fariseus que no tempo de Jesus eram hipócritas, não é? Rezavam apenas para que fossem vistos nas esquinas. E nós não queremos isso, porque o Senhor vê o nosso coração. Ele sabe tudo aquilo que está oculto e escondido dentro de cada um de nós. Por isso, que a nossa oração quaresmal seja tão forte a ponto de se tornar ação, atitude, não é? Isso é importante. Tive fome e me desses de comer. Sede me desses de beber. Nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim. Quantas pessoas não precisam? Estão aí abandonadas. Estava na prisão e fostes me visitar. Eu me lembro quando fazia parte da pastoral carcerária, aqui em Valinhos. Quantos batizados eu fiz aqui na cadeia pública de Valinhos. E uma vez eu disse isso ao nosso arcebispo: eu não sou mais o capelão, o assessor eclesiástico, mas acho que todos os sacerdotes deveriam fazer esta experiência. Experiência que edifica. Estive preso e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu? Quando foi que te vimos preso, te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Não é? Então o rei lhes responderá: todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, a vivermos a caridade fraterna neste tempo quaresmal, como caminho de conversão para o nosso coração, muitas vezes tão miserável, tão apegado aos bens materiais, tão desejoso de status, de cargos, não é? De posição ilustre. Que o Senhor arranque tudo isso do nosso coração e nos faça verdadeiramente servidores do reino de Deus, através daqueles que tanto necessitam, não é? Quando foi que te vimos doente, preso? Em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Palavras fortes, não? Pesadas. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu estava com fome e não me desses de comer. Eu estava com sede e não me desses de beber. Estava nu e não me vestiste. Preso, não fostes me visitar. Doente e não cuidastes de mim. Por isso eu vos pergunto, no dia do julgamento, de qual lado nós queremos estar? Da direita ou da esquerda? Eu quero estar na direita, sem nenhum viés político, longe de mim. Mas da direita são aqueles que receberão a salvação, a glória de Deus, que receberão a misericórdia do Senhor. Nós nos lembramos aquilo que o Senhor disse lá no texto de Mateus: tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então o tempo que nós temos ainda é pouco, mas suficiente para que possamos, amados irmãos e irmãs, buscar a nossa conversão, buscar a nossa salvação, porque no dia do juízo, no dia do julgamento, nós queremos sim contar, é claro, com a misericórdia de Deus, mas sabemos que o nosso Deus é justo e nos dará aquilo que verdadeiramente nós merecemos receber. Gastemos melhor o nosso tempo. Gastemos melhor a nossa vida para que possamos buscar a nossa salvação
para que um dia estejamos com Deus na glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.